Revelado, playboy milionário implora pela filha ilegítima após humilhação surpreendente de 5 anos. Miguel sempre se destacou nas festas mais badaladas de São Paulo, cercado por champanhe caro e amigos que só estavam com ele pela conta bancária recheada. A vida dele era um desfile de excessos, desde carros luxuosos até viagens ao redor do mundo. Com 35 anos, ele era um investidor de sucesso, aclamado por todos, mas sua alma estava ressecada como o chão em um deserto. Dentre toda aquela superficialidade, ele nunca imaginou que um dia pisaria em um terreno tão diferente do seu. E então a mensagem chegou, gelada como um balde de água fria. Miguel, você tem uma filha. Sofia, 16 anos. Ela mora na comunidade com a mãe. Um soco no estômago. Durante uma noite de gala, já no auge de sua ostentação, um escândalo explodiu. Um vídeo dele se agredindo com um ex-parceiro de negócios se espalhou como fogo em palha seca. As redes sociais tumultuaram. A pressão aumentava, a humilhação cortava fundo. Miguel se viu perdido em meio a tantos flashes e risadas vazias, questionando o sentido da sua vida. E no meio daquela tempestade, um nome saltou entre os comentários: Sofia. Ela era a imagem do futuro que ele rejeitara, um grito de sua consciência clamando por atenção. Desesperado, o desejo de apagar sua reputação o levou a uma escolha impensável: encontrar a filha. Ao adentrar a comunidade, um cheiro de comida caseira invadiu suas narinas. O som de música brasileira preenchia o ar, e risadas inocentes brincavam entre as crianças. O coração de Miguel disparou ao perceber o contraste gritante com os ambientes frios onde costumava viver. Ele sentiu inveja da felicidade simples ali presente, e um peso de vergonha esmagou seu peito. Quando finalmente encontrou Sofia, ficou atordoado. Os olhos dela brilhavam com um misto de esperança e desconfiança. Uma adolescente forte, mas vulnerável, cheia de sonhos que nunca seriam realizados por um pai ausente. O que sua filha queria não era dinheiro, mas um pai de verdade, aquele que sempre deveria ter sido. Cada olhar dela penetrava em seu coração e revelava a dor de uma vida que ele nunca havia vivido. Miguel sabia que tudo o que fizera até então tinha sido em vão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas a aproximação não seria fácil. Os olhos de reprovação da sua família pesavam como chumbo, com murmúrios e olhares desaprovadores. Miguel confrontava o legado familiar, um ciclo de desamor que parecia aprisioná-lo. Ele sabia que romper esse padrão exigiria mais do que apenas dinheiro. Em cada conversa tensa, cada segredos revelados, a necessidade de amar e ser amado despontava, mas ele ainda se sentia um estranho em seu próprio papel no auge da dor. Miguel sabia que o verdadeiro dilema estava dentro dele. Ele teria coragem de enfrentar os fantasmas e se reconectar à sua humanidade? A resposta parecia tão distante quanto a luz do sol em uma noite de tempestade. Mas em seu coração, já começava a semear uma determinação que, quem sabe, poderia florescer em um novo caminho. E a pergunta que ecoava em sua mente era clara: seria Sofia a chave para a mudança que ele tanto precisava? Miguel respirou fundo, como se o ar daquela comunidade pudesse lhe trazer algum controle em meio ao que estava vivendo. Ali, entre muros coloridos e sorrisos sinceros, ele percebeu que não era apenas ele quem enfrentava a batalha de se reerguer. As mães, os pais, as crianças todos dançavam nas dificuldades do cotidiano, mostrando uma força que ele nunca notara antes. Sofia, no entanto, era seu foco. Ao vê-la sorrir, mesmo que de forma tímida, ele sentia um impulso de se agarrar a essa esperança. Mas as dúvidas o assombravam. O que ele, um homem que passou a vida atrás de sucesso e dinheiro, poderia oferecer? Não tinha treinamento, nem experiências positivas. Quando já estava prestes a se retrair, ela quebrou o silêncio. "Por que você está aqui, pai?" perguntou a jovem, a voz um misto de insegurança e desconfiança. Miguel hesitou. Como explicar sua presença? Como traduzir a mistura de arrependimentos e o desejo de mudança em palavras? Cada sílaba parecia pesar tanto quanto uma pedra. Ele pensou em um passado que não poderia mudar, em momentos que não poderia recuperar. Eu soube que você existia e... Ele começou, mas a frustração tomou conta dele. Era como se uma barreira invisível o separasse de Sofia.
Ele não era mais um investidor de sucesso, mas um homem quebrado, imprestável. Os olhos dela afundaram em um mar de emoções. Uma expectativa nele estava se formando, mas havia também uma raiva que queimava silenciosamente. Ele percebeu que as respostas não viriam fáceis. Com o tempo e muito esforço, quem sabe ele poderia ser o pai que ela merecia. Os dias se passaram e Miguel começou a visitar a comunidade regularmente. Nas manhãs, ajudava a fazer o pão na padaria comunitária. À tarde, participava das aulas de violão com as crianças, e assim, aos poucos, se integrava à vida de Sofia. Havia uma alegria surpreendente nas coisas simples. Mas, a cada passo, o peso de sua origem ainda se fazia sentir. Uma tarde, enquanto caminhavam por entre as barracas do mercado local, um garoto esbarrou nele, derrubando sua fruta. Miguel estava prestes a reclamar seus instintos de rico, protestando, mas ao olhar para o rosto assustado do menino, ele hesitou. Lembrou-se do que realmente importava. Aquele momento, tão cotidiano e simples, era o que precisava ser, e não mais as festas e os excessos. Desculpe, disse o menino, com o olhar perdido. Miguel se agachou, conseguiu um sorriso sincero e disse: está tudo bem, garoto. Vamos pegar outra. Sofia o observava com um olhar confuso. Era a primeira vez que via seu pai agir com compaixão, como um verdadeiro humano. A conexão era lenta, mas começava a florescer. Porém, todas as suas tentativas estavam prestes a serem testadas. Quando ele voltou para casa, não esperava a visita da mãe, a matriarca que sempre o havia moldado em um tipo específico e frio de sucesso. Com o olhar tradicional e os princípios enferrujados, ela não perdeu tempo em criticar. O que você está fazendo, Miguel? Isso não é você. Ele sentiu o mundo desabar novamente. Naquele momento, a necessidade de provar a mudança e o amor por Sofia se tornou um chamado urgente para ele. Mas isso significaria enfrentar a resistência de sua própria família. Mãe, eu estou mudando, disse ele, firmemente. Ela riu, uma risada amarga, como se o fosse uma piada. Uma luta interna começou a se desenrolar, a batalha entre o novo Miguel e o Miguel que todos esperavam. Os olhos de Sofia, longe dos risos das crianças, encontraram os dele e brilhou com inquietude. Estaria ela pronta para enfrentar essa guerra junto com ele? A pergunta ficou suspensa no ar, e Miguel soube que, se quisesse realmente mudar, ele teria que decidir entre o que a sua família esperava dele e o que Sofia realmente precisava. E assim ele se viu em um cruzamento, onde cada escolha poderia levá-la mais longe da vergonha ou mais fundo na rejeição. O que ele faria quando os tempos difíceis chegassem? Miguel olhou para Sofia e a força dela parecia pulsar, como se pedisse: escolha-me. Ele respirou fundo, encarando a tempestade que se aproximava. Estaria ele finalmente pronto para a batalha que o esperava? Miguel estava absorto em seus pensamentos enquanto caminhava pela comunidade no dia seguinte. A luta interna entre os dois mundos parecia mais intensa do que nunca. Era como se cada laço que tentava criar com Sofia tivesse o poder de puxá-lo de volta ao padrão que ele sempre conhecera, ao mesmo tempo em que a felicidade que ela trazia o fazia questionar tudo o que conhecia. Naquele dia, enquanto ele preparava o pão na padaria, o cheiro do fermento enchia o ar, e ao lado dele, Sofia sorridente amassava massa com as mãos pequenas. Ela estava tentando mostrar a ele como aquilo era fácil e divertido, mas ele sentia o peso da expectativa, como se a cada movimento que fazia, estivesse se arriscando a falhar. Você tem que relaxar, pai. Ela disse, rindo da sua careta ao sentir a textura pegajosa da massa. É só pão. Miguel sorriu, sentindo um calor no peito. Havia algo puro naquele momento, algo que ele não queria perder. O desafio de abrir mão de sua antiga vida para abraçar essa nova era, mesmo que repleta de incertezas, estava lentamente fazendo sentido. Mas logo sua felicidade foi interrompida pela lembrança de sua mãe e suas palavras cortantes. Após um dia produtivo, Miguel decidiu que era hora de enfrentar a realidade. Chegou em casa e sentou-se à mesa da sala, tentando se preparar para o que queria dizer à sua mãe. O ar estava pesado, e a expectativa pulsava em seu peito. Quando ela entrou, a expressão dela não mudou, ainda havia um olhar de desapontamento, como se ela não pudesse acreditar no filho que tinha. Vamos ter uma conversa, Miguel. Ela disse, os braços cruzados, o tom dela firme e cortante. Mãe, Você está se rebaixando. O que você ganha passando tempo com aquelas pessoas? Isso não é seu lugar. Você tinha tudo. Ela o interrompeu, o desprezo transparecendo. Cada palavra dela cortava como uma faca. Miguel sentiu-se pequeno, mas lutou contra essa sensação. Ele estava cansado de se sentir um estranho no próprio lar. Mãe, as coisas estão mudando. Eu estou mudando.
Ele respondeu, sua voz firme e determinada. Eu quero ser um pai presente para Sofia. Para entender, para amar. Isso é mais importante do que qualquer dinheiro ou sucesso. Ela olhou para ele com uma incredulidade chocada, como se não pudesse acreditar que seu filho tinha realmente dito aquelas palavras. A sala parecia girar em torno deles, e Miguel percebeu que essa confrontação era inevitável. Você está perdendo seu futuro. Ela gritou, a frustração borbulhando. E para quê? Para uma vida que não tem futuro? Não é sobre isso. Miguel ergueu a voz, sentindo seu coração acelerar. É sobre ser feliz. E, no momento, essa felicidade está com minha filha. A mãe se calou, e um silêncio pesado se instaurou. Miguel olhou nos olhos dela, buscando alguma compreensão. Mas, em vez disso, viu uma sombra de tristeza e confusão. O que era necessário para que ela entendesse? Quando finalmente se calaram, a cabeça de Miguel girava. Precisava decidir. Ficaria preso ao passado ou se permitiria a liberdade de ser autêntico? Essas palavras claras e profundas reverberaram em sua mente. No entanto, antes que pudesse concluir sua linha de pensamento, a porta se abriu e Sofia entrou, com um sorriso encorajador. Pai, vem comigo! Ela exclamou, de forma despreocupada, como se conseguisse sentir a tensão no ar. Temos uma surpresa para você. Ele olhou para a menina, para sua pureza e animação, e sentiu um calor crescer dentro dele. Estaria essa transformação em sua vida realmente começando? Mas antes que pudesse responder, um pensamento surgiu. E se o que ele estava buscando não fosse apenas em seu ato de se libertar, mas em unir forças com Sofia? A dúvida começou a ombrear com a esperança. Apenas um gesto separava da resposta. E o que ele faria agora poderia não apenas mudar sua vida, mas também a de Sofia. Ele se levantou, decidido. O que era a surpresa que ela guardava? Essa pequena vida que ele queria proteger e cuidar poderia ser o caminho para entender sua verdadeira força. Que essa nova jornada revelaria para eles? Estaria Miguel pronto para o que estava por vir ou a sombra de sua antiga vida seria forte demais para deixar para trás? Miguel seguiu Sofia, sentindo o coração acelerado de expectativa. Ela era como um raio de sol, iluminando tudo ao redor enquanto corria pelo pequeno corredor da casa. Cada passo levava mais longe, mas ele sentia que estava finalmente se permitindo acompanhá-la. Ela parou de repente em frente a uma porta que era normalmente trancada. Com um gesto brincalhão, ela disse, prepare-se para a surpresa. Miguel, intrigado, sentiu um frio na barriga. O que poderia haver atrás daquela porta? Uma coleção de brinquedos esquecidos? Um mural pintado de desenho? Mas o que realmente pegou de surpresa foi o brilho nos olhos de sua filha, que contagiava o ambiente. Quando Sofia abriu a porta, o cenário que se desenrolou à sua frente era inacreditável. O cômodo havia sido transformado em um pequeno ateliê de artesanato. Papéis coloridos, tintas, pincéis e materiais de todos os tipos estavam espalhados por toda parte. Uau! Foi tudo que Miguel conseguiu dizer, enquanto se encantava com a cena. Sofia havia chamado os vizinhos, e todos colaboraram para montar aquele espaço onde podiam criar juntos. O motivo era simples: queriam que Miguel e Sofia passassem mais tempo juntos, se divertindo e se conhecendo. O que você acha, pai? Sofia perguntou, saltitando de alegria. Aqui podemos fazer tudo. Podemos pintar, fazer esculturas, até criar histórias. A maneira como ela falava transmitia uma alegria genuína tão pura que Miguel sentiu as tensões da conversa com sua mãe derreterem. É maravilhoso, filha, respondeu ele, o sorriso se alargando em seu rosto. Você é incrível. Então, sem pensar duas vezes, ele se agachou ao lado dela e começou a ajudar a organizar os materiais. O tempo passou rápido enquanto se envolviam nas atividades. Miguel sentiu sua alma se enchendo de satisfação. Ele se divertiu apesar de toda a confusão interna que ainda existia. Como os minutos se transformaram em horas, ele percebeu o quanto aquilo importava. A força que Sofia lhe transmitia não era apenas uma fuga, mas um novo propósito. Cada pincelada se tornava um passo em direção a algo diferente. Melhor. Porém, em meio à diversão, o pensamento sobre sua mãe ainda persistia, como uma sombra. Como ele poderia explicar a ela a beleza desse momento? A felicidade que estava experimentando não era só para si, era um presente para sua filha. Ele precisava encontrar a maneira de unir esses dois mundos, o antigo, que sua mãe defendia, e esse novo que Sofia estava trazendo à sua vida. A tarde foi se esgotando, e quando finalmente se acomodaram em um canto, cobertos de tinta e rindo, Sofia olhou fixamente para Miguel. Pai, sabe o que eu mais gosto em tudo isso?
Ele, ainda respirando pela diversão, olhou atentamente para ela, aquela pequena criatura que mudava sua vida. O que, amor? O que importa não é o que os outros pensam, mas o que nós sentimos. A frase lhe bateu como um trovão, ecoando em sua mente. Era uma lição simples, mas poderosa. Miguel começou a perceber que precisava ser verdadeiro consigo mesmo, independentemente das expectativas alheias. Mas nesse momento de revelação, o celular de Miguel tocou. Era uma mensagem, e ao olhar para a tela, o sangue gelou. Era de sua mãe. Miguel, nós precisamos conversar. E sobre Sofia. Ele sentiu o peso da responsabilidade apertando seu peito. O que sua mãe diria agora? O que ela esperava dele? As palavras dela seriam novamente como facas? Ele olhou para Sofia, que brilhava de entusiasmo do seu lado, e a dúvida voltou a assolar sua mente. Neste confronto entre amor e dever, qual caminho ele escolheria? Estaria ele disposto a desbravar essa nova jornada, mesmo diante do abismo da rejeição familiar? A resposta estava mais próxima do que ele pensava, mas a mensagem na tela poderia mudar tudo. E, enquanto os olhos de Sofia brilhavam com expectativa, Miguel se viu diante da escolha mais difícil de sua vida. Miguel respirou fundo, tentando dissipar a tensão que o envolvia. A mensagem da mãe ecoava em sua cabeça, exigindo resposta como um símbolo de obrigações do passado, enquanto o sorriso radiante de Sofia prometia um futuro repleto de cores e criatividade. Ele sentiu que o momento era decisivo, mas a dúvida o paralisava. Pai, o que foi? Você está parecendo preocupado. A voz de Sofia era suave, cheia de preocupação genuína. Miguel forçou um sorriso, mas não conseguia esconder o tumulto dentro dele. Não se preocupe, filha. Apenas estava pensando em algumas coisas, ele disse, sem saber se era verdade que queria contar ou apenas uma tentativa de proteger o coração dela. Sofia franziu a testa. Ele viu o brilho dela diminuir um pouco, e a ansiedade aumentou em seu peito. Ele se lembrava de como a preocupação dela em relação a ele era genuína. Como poderia explicar que a vida era mais complicada do que uma simples pintura? Vamos pintar algo lindo juntos? Ela perguntou, tomando um pincel e mergulhando em um pote de tinta vermelha. O gesto era como um convite para mergulhar na sua própria vontade de ser feliz. Miguel se agachou ao lado dela e pegou um pincel, querendo compartilhar aqueles momentos. Mas, mesmo assim, seu coração permanecia dividido. As cores que pareciam vivas nas mãos de sua filha eram ofuscadas pelo peso da responsabilidade que lhe era imposta. Ele desenhou algumas linhas no papel, mas sua mente não parava de pensar no confronto que se aproximava. Conforme pintavam, a conversa fluiu de forma leve, quase como uma dança entre pai e filha. Eles riam, misturavam as tintas, e por alguns momentos, Miguel se esqueceu da mensagem que o aguardava. A presença de Sofia era um bálsamo, que atenuava a dor causada pela expectativa familiar. Olha, pai. Ela disse, mostrando um desenho que eles criaram juntos, cheio de formas confusas, mas cheias de vida. É nós dois. Aquelas palavras balançaram Miguel por dentro. Isso significava que, na visão inocente e bonita da Sofia, a relação deles era colorida e perfeita. Ele queria que ela sempre visse o mundo daquele jeito. Mas logo, quando o sol começou a se pôr, os raios de luz atravessavam a janela, Miguel acabou se perdendo em seus pensamentos novamente. O que sua mãe poderia querer dizer? Uma parte dele queria ignorar a mensagem e ficar ali, pintando e brincando com Sofia. Outra parte queria se preparar para o que estava por vir. Pai, tem uma nuvenzinha ali, parecendo a gente. Sofia apontou para o céu, e Miguel olhou, distraindo-se por um momento. Mas a visão da nuvem também lhe trouxe um pressentimento. Essa nuvem era como uma lembrança de tudo o que estava por vir. Ele precisava ser forte. Precisamos saber quando a nuvem vai embora, né? Disse ele, tentando rir, mas um nó se formou em seu estômago. Os instantes de leveza estavam desaparecendo e, enquanto o impulso de liberdade invadia seu peito, ele também sabia que a realidade estava prestes a romper essa bolha de alegria. Olhando para o céu, Miguel se perguntou se as coisas um dia poderiam se entender. O celular vibrou mais uma vez, e ele finalmente decidiu que era hora de enfrentar o que tanto tinha adiado. Ele sabia que aquela conversa com sua mãe seria crucial, não apenas para ele, mas para Sofia também. Com a mente fervilhando de emoções, Miguel piscou para sua filha e decidiu que precisava de um tempo. Vou dar uma olhada rápida no meu celular, tá bom? Disse, buscando um canto menos iluminado, um espaço onde pudesse se preparar para a tempestade. Sofia sentiu, mesmo sem entender o que estava acontecendo.
Ela continuou sua pintura, completamente absorvida. Com o coração disparado, Miguel leu a mensagem novamente e sentiu que o relógio estava correndo. A realidade batia cada vez mais forte à porta. O que ele diria? Como responderia a chamada de sua mãe, que parecia tão distante e próxima ao mesmo tempo? Com a mente fervilhante e o coração na mão, Miguel viu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas como? Enquanto a voz de Sofia continuava a ecoar na sala, ele sabia que a resposta estava diante dele, mas também queria entender como seria seu futuro, e o que realmente desejava. A escolha entre amor ou dever agora pesava como uma montanha em seu peito. E no instante em que ele se preparou para digitar, um barulho de batida na porta o fez congelar. Era Sofia novamente, olhando com curiosidade e amor. Pai, você está vindo? A pergunta foi como um chamado, e Miguel se viu dividido, continuar na tensão ou seguir o amor que o aguardava. Qual seria a decisão do homem que queria ser? O que sua filha realmente precisaria dele agora? Miguel se virou, o olhar perdido nas cores do céu que começavam a se intensificar. O que era mais importante? Cumprir uma obrigação que nunca desejou ou responder ao amor puro e simples que emanava de Sofia? A incerteza pesava sobre seus ombros como um manto. Vou sim, filha. Um minutinho respondeu ao chamado de Sofia, tentando manter a voz firme enquanto ainda se perdia na ansiedade de sua situação. Ele estava prestes a cruzar uma linha entre passado e futuro, entre dor e alegria. Sofia sorriu, mostrando seu entusiasmo ao correr de volta para a mesa de pintura. Miguel a seguiu, mas suas mãos tremiam levemente enquanto ele misturava as tintas. Ele não conseguia focar, mesmo as cores mais vibrantes pareciam desbotar quando pensava em sua mãe e na conversa fatídica que logo teria. Um vento gelado atravessou a janela, como um prenúncio do que estava por vir. Olha, pai! Sofia chamou, puxando da sua névoa de pensamentos. Vamos fazer uma árvore. Já pensou como ela vai ficar linda com todas essas cores? Miguel observou enquanto ela trazia formas de vida para a tela com um entusiasmo contagiante. Cada pincelada era um lembrete do que ele desejava para a vida dela: liberdade, criatividade. Mas ele também sabia que o mundo nem sempre era gentil, e sua obrigação chamava com urgência. Uma árvore sim, vamos fazer, disse, sentindo seu coração se aquecer com o ânimo de Sofia. Ela começou a desenhar os galhos, e enquanto a pequena girava em torno da tela, Miguel se viu pensando em como seria a relação entre os dois se ele seguisse o caminho do silêncio. E se a mensagem da mãe fosse só um grito de socorro que ele não pudesse ignorar? A ideia de saber que Sofia poderia crescer sem compreender a complexidade das obrigações familiares fazia seu estômago revirar. Poderia deixá-la sentir que o amor vencia sobre tudo, mas e as verdades que ele não podia esconder dela? Ele não queria que sua filha fosse apenas uma espectadora da sua vida, e sim a protagonista. Um novo som tirou Miguel de seus pensamentos, o celular vibrando novamente. Ele hesitou entre pegar o aparelho ou continuar pintando com Sofia, mas a urgência das mensagens era opressora. Miguel olhou para a filha, que estava tão mergulhada em seu mundo de tinta e alegria, e decidiu que precisava resolver aquilo. Sophie, você pode continuar sozinha por um instante? Perguntou, com a voz mais suave que conseguiu. Sofia assentiu, mas um olhar de preocupação atravessou seu rosto. Ele rapidamente a abraçou, envolvendo sua pequena urgência em braços confortantes. Vou resolver uma coisinha, tá bom? Depois a gente pinta mais, prometeu, forçando um sorriso. Miguel se afastou, o peito apertado. O celular pulsava com a intensidade de suas emoções. Ao olhar para a tela, viu a imagem de sua mãe, já antiga e conhecida, mas que agora parecia mais um aviso do que apenas um laço sanguíneo. O peso nos ombros aumentou. Antes de tocar na tela, uma ideia preocupante o atingiu. E se essa conversa mudasse tudo entre ele e Sofia? O que sua mãe tinha para revelar? O que ela queria dele que não poderia ser resolvido no passado? Miguel tomou um fôlego, sentindo que precisava ser firme. O amor estava ao seu alcance, ao mesmo tempo que os desafios familiares se acumulavam como nuvens escuras no horizonte. Eu sou seu pai e vou ter que enfrentar isso, murmurou para si mesmo, a determinação crescendo em seu peito como um incêndio silencioso. Mas, antes que ele pudesse dar o primeiro passo, ouviu Sofia chamar novamente. O grito dela, mesmo pequeno, tinha um peso. Pai, olha. Agora tem flores. Um misto de alegria e dor apertou seu coração. Um instante no qual ele não se sentia preparado para lidar com a verdade. Um corte, um sacrifício. Mas por que essa escolha era tão difícil? Ele olhou para a pequena. Miguel sabia que precisava encontrar a coragem. A coragem que não só o libertaria, mas que garantiria a Sofia um futuro livre de medos.
Com as mãos trêmulas e o coração a mil, Miguel decidiu que precisava saber ponto e assim, a pergunta ainda pairava no ar, até que ponto ele estaria disposto a ir por sua filha? Um arrepio percorreu a espinha de Miguel enquanto ele encarava aqueles olhos brilhantes de Sofia, repletos de inocência e alegria. A pintura da pequena estava tomando forma, uma árvore robusta, cheia de flores em tons vibrantes e cheios de vida, tudo que ele sempre desejou que a infância dela fosse. Mas a visão daquelas flores, tão vivas, era um contraste agudo com a tempestade que se aproximava. Que linda! Ele exclamou, tentando esquecer a pressão do celular em seu bolso. A alegria da pintura parecia momentaneamente afastar os demônios que o assombravam. Sofia sorriu, os olhos dançando enquanto ela colocava mais cores em sua obra, cada pincelada um desafio contra as sombras do passado que Miguel sentia ameaçar sua família. A inocência dela o resgatava, mas a responsabilidade de se conectar novamente com sua mãe roubava o brilho de sua felicidade. A mente de Miguel girava em torno da mensagem não lida. Porque ele sempre se sentia preso entre o que deveria e o que realmente desejava. Sofia começou, hesitando. Não queria quebrar aquele momento mágico. O que você acha que uma árvore precisa para crescer forte e saudável? Amor. E luz do sol. Respondeu Sofia prontamente, balançando a cabeça com a certeza dos pequenos. Isso mesmo. Miguel deixou uma risada sair, mas ela morria rapidamente. O amor e a luz. Eram essas as respostas que ele precisava buscar, tanto para ele quanto para a filha. Tinha que encarar a verdade que a sua mãe guardava desde sempre, mas a dúvida o consumia. E se a verdade não fosse boa? E se Miguel acabasse perdendo não apenas a mãe, mas o vínculo irrepetível que tinha com Sofia? Uma escolha entre os fantasmas do passado e o brilho fresco do amor presente. Com o coração acelerado, Miguel finalmente decidiu. Com um toque firme, deslizou o dedo sobre a tela do celular, abrindo a mensagem. O texto pulsava com urgência, mas ele não podia mais adiar. É urgente. Precisamos conversar sobre a verdade. As palavras pareciam ecoar em sua mente como um sino alarmante. Sentiu o peso de cada letra, a responsabilidade impregnada em cada sílaba. Ele piscou, tentando absorver as emoções. Sofia, meu amor, ele disse, voltando a olhar para a filha. Precisamos conversar sobre uma coisa importante, mas não agora. Prometo que será em breve. O rosto dela se iluminou, mas a luz logo se apagou com a sombra da dúvida. Por que não agora, pai? Você parece triste. Aquelas palavras cortaram como uma faca, fazendo o peito de Miguel doer. Ele sempre tentou ser forte, o suportar para a pequena. Mas ser pai significava proteger não apenas Sofia, mas a verdade que sempre esteve oculta. Ele precisava decidir se esconderia a dor ou se enfrentaria a tempestade. É só uma coisa confusa. Mas não se preocupe, está tudo bem, tá? Respondeu, engolindo a verdade com um sorriso forçado, tentando aliviar o desconforto que também sentia. Sofia sentiu, mas a preocupação ainda morava em seus olhos. Miguel olhou para a tela brilhante novamente, sentindo que aquela mensagem não era apenas sobre ele e sua mãe, mas sobre tudo que ele queria construir para Sofia, tudo que ele sempre desejou criar. O celular vibrou outra vez, trazendo a mensagem de sua mãe novamente à tona. Eu vou te procurar, só precisa de um tempo, murmurou, consciente de que a verdade que ele temia poderia ser a chave para libertá-los do relacionamento tenso e da dor do passado. Mas o que seria aquela verdade? O que mais estava escondido debaixo das camadas de tempo e silêncios? Ele precisava encontrar as respostas antes que o vento gelado que cortava a janela arrastasse tudo que amava. As flores na árvore da Sofia brilhavam sob a luz do sol, uma risada e um coração aberto, ambos simbolizando tudo que verdadeiramente importava. O peso da dúvida era opressor, mas ele sabia que, em algum momento, precisaria se jogar de cabeça. Miguel levantou-se repentinamente, um plano tomando forma em sua mente. Uma pequena voz no fundo o incentivava a agir. Sofia, vamos fazer algo incrível. Ele se aproximou da tela e, ao lado da filha, pegou um pincel. Estava decidido. A verdade precisava ser colorida, não temida. E enquanto o coração pulsava na expectativa, ele se perguntou: será que estava preparado para lidar com a verdade que poderia mudar tudo de novo? Sofia observava o pai com olhos curiosos, enquanto ele sentava-se ao seu lado, o pincel na mão como se fosse um bastão de poder. Miguel sentia que aquele momento valia mais do que qualquer conversa que pudesse ter com sua mãe. As cores na tela representavam toda a esperança que ele estava lutando para sustentar, uma muralha contra os ecos do passado que insistiam em voltar. O que vamos fazer, pai? Perguntou Sofia, ansiosa. Vamos transformar essa árvore em algo ainda mais especial. Vamos pintar o que ela representa para nós, o que ela pode nos ensinar.
disse Miguel, tentando a todo custo esconder a agitação interna que o consumia. Concentrou-se na tela, enquanto a pequena continuava a adicionar flores em sua pintura, pequenas explosões de cor que representavam seu próprio crescimento. Miguel começou a adicionar detalhes, folhas e galhos, mas sua mente estava longe, mergulhada na conversa que ainda não tinha acontecido. O que a sua mãe queria? O que ela tinha escondido por tanto tempo? Aquelas perguntas martelavam incessantemente, perturbando sua paz. Pai, olha isso! Sofia exclamou, puxando Miguel de suas preocupações. As flores estão tão bonitas. Elas estão dançando. Miguel soltou uma risada genuína, impressionado com a empolgação que a filha trazia. No entanto, seu coração ainda estava em conflito. Ele queria que Sofia tivesse uma vida cheia de luz, mas a sombra da verdade estava pesando na sua consciência. Você sabe, Sofia, sempre que uma árvore cresce, ela precisa de raízes fortes. E às vezes, essas raízes são feitas de histórias que nós não sabemos totalmente. Ele comentou, tentando usar aquela analogia para preparar a menina para o que estava por vir. E se essas histórias forem tristes? Sofia perguntou, segurando o pincel em um momento de pausa. A profundidade da pergunta fez Miguel hesitar. Como poderia responder sem sobrecarregar a inocência da filha? Às vezes, as histórias tristes podem nos ensinar sobre força e coragem. Ele respondeu, procurando a escolha certa de palavras. Elas ajudam a gente a crescer mais fortes. Ele olhou para a pintura de Sofia, sua árvore perfeitamente vibrante. E como as flores, podemos nos reinventar. Podem, respondeu a menina, com a certeza própria de quem ainda acredita que tudo é possível. Aquelas declarações de Sofia trouxeram um novo fôlego a Miguel, fazendo sentir que, de alguma forma, ele poderia estar preparado para o que estava por vir. O celular em seu bolso parecia pesar cada vez mais, desafiando-o a tomar uma atitude. A luz do sol que entrava pela janela iluminava a cena, criando um ambiente mágico, mas a dúvida ainda dançava em sua mente como uma sombra. Ele precisaria encontrar o momento certo para abrir o coração e conversar com a filha sobre os desafios de crescer. O que aconteceria se as raízes da verdade que ele ia enfrentar não fossem tão fortes quanto ele desejava? De repente, a porta da sala se abriu, e a luz do corredor invadiu o ambiente. Miguel virou-se, com o coração na garganta. Era a avó de Sofia, sua mãe, que aparecia, com um olhar que misturava preocupação e determinação. Miguel, precisamos conversar agora. As palavras dela pareciam adentrar o ambiente como um raio, imediatamente mudando a atmosfera leve. Miguel sentiu o sangue ferver nas veias. Ele olhou para Sofia, que estava agora com uma expressão curiosa, mas confusa. O que está acontecendo? Perguntou a pequena, olhando de um lado para outro. O tempo parecia ter parado por um instante. Miguel sentiu que a pintura ainda não estava pronta, e a conversa que se aproximava poderia ser o que faltava para completar aquela obra de arte. Mas suas mãos tremiam, não apenas pelo nervosismo, mas porque ele sabia que as cores da verdade não eram tão simples. Que sua mãe viria a trazer à tona. E como Sofia, com aquela inocência tão linda, iria lidar com tudo isso? O olhar desafiador da mãe e a empolgação de Sofia o deixaram sem saber se deveria hesitar ou finalmente enfrentar o que temia. Agora, mais do que nunca, ele não poderia se esconder. Que quer que a verdade fosse, ela estava prestes a vir à tona. Miguel sentiu seu coração disparar dentro do peito enquanto olhava para sua mãe. A expressão dela carregava um peso, como se estivesse prestes a soltar uma bomba que poderia mudar tudo. Mas antes que ele pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela tomou a iniciativa. Seu tom de voz era grave e cheio de emoção. Miguel, é sobre a Sofia. Ela hesitou, buscando as palavras certas. Eu não deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto, mas não posso mais esconder. Sofia, ainda sentada ladeada por tintas e pincéis, observava a troca de olhares. Miguel tentou sorrir para ela, para que sua expressão não transparecesse a tensão que sentia, mas era em vão. A pequena franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Pai, o que está acontecendo? Perguntou Sofia, agora com os olhos alargados, começando a perceber a gravidade da situação. Você precisa ouvir isso com calma, Sofia disse Miguel, tentando manter um tom tranquilo enquanto olhava novamente para sua mãe, que continuava a pesquisar os próprios pensamentos. Sofia, existe um lado da sua história que você ainda não conhece. A avó começou, com a voz quase falha. Uma parte que envolve seu pai e eu, coisas que não mencionei porque pensei ser melhor protegê-la. Mas agora, sinto que seu pai precisa ser honesto com você. Miguel respirou fundo, tentando dominar o turbilhão de sentimentos dentro de si. Ele sabia que não poderia esconder a realidade por mais tempo.
O que a verdade revelaria sobre a relação deles, sobre ele e Sofia? Há coisas que eu não te contei, coisas do passado, que não são fáceis de explicar. Mas é crucial que você saiba, Sofia lhe disse, sua voz falhando levemente. Ele começou a ver flashes de sua infância, memórias que preferiria esquecer, momentos que o assombravam de tempos em tempos. Sofia olhou para ele com aqueles olhos brilhantes, esperando ansiosamente por uma explicação, por alguma afirmação que fizesse sentido. Seu pai e eu passamos por muitas dificuldades. Em alguns momentos, nossas escolhas nos afastaram, continuou a avó, com um olhar de dor. Sinto que podia ter te contado antes, mas eu estava com medo do que você iria pensar. Miguel sentiu a necessidade de intervir, e eu também. Eu não quero que você sinta culpa ou vergonha do que falaremos, Sofia. O que aconteceu entre sua avó e eu foi muito complicado, e é parte do que nos levou até aqui. Sofia, mais confusa do que nunca, começou a pescar as palavras lançadas no ar. Então, eu não sou completamente, ela começou, mas sem coragem para terminar a frase. Ele interrompeu, não suportando pensar que sua filha pudesse sentir-se menos amada, menos integrante daquela família. Não, Sofia. Você é a luz das nossas vidas. É um amor que não se divide. Essas histórias, por mais difíceis que sejam, não diminuem a beleza do que temos agora. A verdade é que todo amor tem suas raízes, e no final, nos ajuda a crescer mais fortes. A menina sentiu lentamente, mas ainda havia um misto de dúvida e medo em sua expressão. Miguel sentiu que a verdade estava mais próxima, mas ao mesmo tempo, cada palavra parecia um ovo frágil que poderia quebrar a qualquer momento. A tensão no ar era palpável. A luz do sol, que antes inundava tudo com alegria, agora parecia opressiva, cercando-os em uma atmosfera densa. Ele podia ver os pensamentos de Sofia, seu mundo começando a girar com as informações que estavam sendo reveladas. Quando ele estava prestes a continuar, a avó de Sofia fez uma pausa, como se seu coração estivesse apertado. Existe mais uma coisa importante. Miguel, você se lembrará. Isso também diz respeito ao seu verdadeiro pai. Miguel sentiu seu estômago revirar. Agora, a conversa que ele sempre temia estava prestes a se desenrolar. Havia tanto amor em jogo, mas agora, um novo receio começava a ofuscar tudo. O celular em seu bolso vibrava insistentemente, mas nada parecia mais urgente. A hora da verdade estava se aproximando enquanto a pintura de Sofia, ainda inacabada, olhava para eles como um símbolo do que estava por vir. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, seus olhos fixos na mãe, que parecia prestes a desvelar a última camada daquela trama complexa. Um silêncio profundo se estabeleceu, somente quebrado pela respiração ansiosa de todos na sala. O que mais estava à beira de ser revelado? E como essas revelações moldariam o futuro deles? A tensão na sala era eletricamente palpável. Miguel se via numa encruzilhada, entre a sombra do passado e a luz do presente, com a verdade prestes a surgir como um sismo que mudaria tudo. Ele respirou fundo, preparando-se para encarar o que estava por vir. Miguel, há muitos anos, eu fiz escolhas que impactaram nossa família. Começou a mãe, hesitante. O que você não sabe é que sua história, a história que você conhece, está entrelaçada a segredos que sempre foram difíceis de carregar. A expressão de Sofia alternava entre confusão e preocupação, enquanto ela olhava alternadamente para a avó e para Miguel, prenunciando que a conversa havia se tornado mais densa e complicada do que ela poderia imaginar. Eu não sou apenas sua mãe. Eu também tenho um passado que, por muito tempo, achei que protegeria você de saber. Continuou ela com a voz embargada. E dentro desse passado, existe algo sobre seu pai que nunca revelei. Miguel sentiu o coração disparar. A expectativa de uma revelação que poderia mudar tudo pairava no ar pesado, enfrentando-o como uma tempestade. Ele sabia que essas palavras poderiam ser a chave para libertá-los, mas, ao mesmo tempo, o medo do desconhecido paralisava. Miguel, seu pai, ele não era quem você pensava que era. Quando você nasceu, eu estava tão imersa nas minhas próprias escolhas que não consegui ser a mãe que você merecia. Havia desilusões, perdas, e eu idealizava um futuro que nunca chegou. As raízes dessa dor se estendem além de nós. A tensão na voz dela subia junto com o peso do que estava prestes a ser revelado. Sofia desviou o olhar, buscando compreender. Ela havia construído um mundo de cores e sonhos com Miguel, mas agora os matizes de sua inocência se misturavam com a escuridão da incerteza. Miguel se sentia desgastado, querendo tomar a mão da filha, prometendo que tudo ficaria bem, mas não sabia como contornar a tempestade que se aproximava. O que você realmente quer dizer, mãe? Miguel pressionou, sua voz firme, mas cheia de um desespero subjacente. Que existe algo errado com nosso passado? Que a história que conhecemos mudou? Eu preciso saber o que está oculto. Ela hesitou, respirando fundo antes de continuar.
Miguel, seu verdadeiro pai, ele não está mais aqui. E muitas vezes eu pensei que nunca chegaria o dia em que você deveria saber. Ele cometeu erros e muitas vezes pensei que acabaria por pagar o preço por essas escolhas. Mas você precisa entender que somos todos um produto do que vivemos, e o que importa são as escolhas que fazemos a partir disso. A revelação soou como uma bomba. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Imagens de um pai idealizado germinaram em sua mente um homem forte e abnegado. Mas agora o que restava era apenas dúvida e dor. Enquanto processava o que sua mãe estava dizendo, ele viu que Sofia puxava a risca do pincel no papel. As flores que haviam começado a ganhar vida agora pareciam murchar diante da realidade que estavam enfrentando. Ele precisava agir, não apenas por si, mas por ela. Sofia, Miguel começou, agora com a voz mais suave, buscando transmitir a certeza que sua filha precisaria naquele momento. O que sua avó compartilhou é apenas uma fração da verdade. Nós não devemos permitir que o peso do passado nos impeça de viver o presente. Sua luz não irá murchar por causa dos erros dos outros. Os olhos de Sofia se iluminaram lentamente, e o olhar dela encontrou o dele. A conexão entre os dois era palpável, um cordão invisível os unindo, pronto para superar qualquer obstáculo. Eu só quero que possamos ser felizes juntos, pai, disse Sofia, a voz doce apesar do peso da situação. Nós podemos fazer isso, não podemos. Miguel sentiu um calor crescer em seu coração. Se Sofia era a chave para a mudança, a sua luz os conduziria para fora daquela sombra que ameaçava consumir suas vidas. Ele se lembrou de todas as risadas compartilhadas, cada momento construído entre eles, e soube que não poderia deixar o passado controlar o futuro deles. Sim, nós podemos, respondeu Miguel, a confiança começando a tomar seu lugar. E pelo bem de nossa família, nós vamos enfrentar essa verdade juntos. Eu não serei mais um espectador da minha vida, e você também não será. Olhar para a avó foi um desafio. Mãe, precisamos reconstruir a confiança e abrir espaço para a verdade, mesmo que ela seja pesada. O que quer que tenhamos que enfrentar, faremos isso em família. E isso não mudará meu amor por Sofia ou por você. Vendo a determinação em sua expressão, a mãe de Miguel começou a perceber o poder daquela nova jornada que eles estavam prontos a enfrentar. Chloe reconheceu a escolha corajosa que Miguel estava fazendo e, pela primeira vez, sentiu uma fagulha de esperança renascer. A dor poderia se transformar em aprendizado e todos poderiam, finalmente, encontrar um caminho iluminado. Sofia, com um sorriso leve, puxou o braço do pai, como se quisesse trazê-lo de volta ao seu mundo colorido. As palavras que nunca foram ditas, o passado complicado estavam agora expostos, mas também tinha a possibilidade de um futuro repleto de amor e iluminação. Ao olhar para a pintura da árvore, Miguel viu duas coisas: as raízes complexas que agora sabiam e a força que poderiam construir juntas. Enquanto ele segurava a mão de Sofia e enfrentava a mãe com um olhar resoluto, ele sentiu que a dor diminuía. Era tempo de uma nova história, uma história que estariam prontos para escrever juntos, capitalizando cada cor que a vida oferecia. Com um sorriso renovado nos lábios, Miguel tomou a mão de Sofia, pronto para começar essa nova jornada. Eles não eram mais prisioneiros de uma narrativa de dor, estavam agora começando a construir uma história vibrante de amor, compreensão e superação. E, à medida que a luz do sol filtrava pela janela, ele absorveu a profunda beleza de estar presente, de escolher a felicidade, de ser pai por inteiro. Eles estavam prontos para viver uma nova fase, e o futuro lhes prometia um caminho cheio de cores que nunca imaginariam. A história deles não terminaria ali. Não queria que você perdesse esses momentos incríveis. Portanto, faça um favor a si mesmo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, sua ajuda é vital. Comente suas reações e teorias sobre esse final imprevisível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo e junte-se a nós nesta jornada de emoções.